aí, Huguinho, será que dá para ficar milionário investindo no Tesouro IPCA? Eu recebi esta pergunta e nesta aula você vai entender qual é a minha opinião sobre essa estratégia. Então, pega aí papel e caneta na mão porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos, mas ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal, é totalmente gratuito. E se você gostar do vídeo, deixa aí o seu like para fazer com que este vídeo chegue a mais pessoas que precisam de educação financeira. E aí, será que dá para ficar milionário investindo no Tesouro Direto, especificamente no Tesouro IPCA? Então você vai acompanhar a minha resposta para esta estratégia durante esta aula. Este é um dos grandes sonhos dos brasileiros, atingir um patrimônio de R$1 milhão e, claro, depois ultrapassando este patrimônio, chegar em 2 milhões, tá? E mantendo aí a qualidade de vida e um ganho para você se aposentar e ter a sua independência financeira. Essa pergunta eu recebi no Instagram, se você me acompanha lá, @Excelência no Bolso, e foi do _R Salgueiro. Ele falou assim, olha, dá para acumular um patrimônio milionário investindo somente no Tesouro IPCA? Então vamos entender este título do Tesouro, entender quais são os pontos positivos e negativos, como que você vai colocar na sua estratégia e se vai funcionar investir apenas no Tesouro IPCA. Bom, então vamos entender que para começar o nosso planejamento, a nossa estratégia para saber se vamos atingir este valor, precisamos definir algumas variáveis. Bom, a primeira delas é saber exatamente ou qual a expectativa que você tem para fazer os seus aportes mensais. Então, talvez você tenha aí 30, 40, 50 reais, vai gastar mais tempo. Talvez você tenha 500 reais, R$1.000. Então, esta variável, ela é muito importante na sua tomada de decisão. Cada um de vocês que estão me assistindo aqui tem uma capacidade diferente de fazer aportes. Então, você precisa organizar as suas finanças, olhar para a sua capacidade de fazer aportes, sua expectativa, se você vai mudar de emprego, se você pretende empreender, se você pretende fazer alguma coisa diferente, para saber, olha, a minha expectativa de aportes mensais é de X reais. Outra variável que você precisa definir é em quanto tempo, porque eu não sei se você quer atingir este milhão em 1 ano, 10 anos, 30 anos, 40 anos. Então, o tempo é importante neste planejamento financeiro para você atingir esta meta lá na frente. E também entender como que funciona a rentabilidade real. Por quê? Se você fazer um cálculo para chegar em 1 milhão daqui a 10, 15, 20 anos, a gente sabe que a inflação vai comer o poder de compra ao longo destes anos. Então, vamos considerar neste exemplo, eu vou fazer as simulações com você, nós vamos considerar a taxa real. Neste quesito de taxa real, o Tesouro IPCA+ é o melhor de todos os títulos que você tem neste momento para fazer os seus investimentos. Você sabia que milhares de pessoas estão perdendo dinheiro hoje, colocando o seu dinheiro suado na caderneta de poupança ou nos péssimos investimentos dos bancos? Se você ainda não investe no Tesouro Direto e quer dar o start no investimento mais seguro e rentável do Brasil de renda fixa, eu tenho um convite especial para você. Eu liberei as matrículas para o meu curso Start no Tesouro Direto. Exatamente para você que nunca investiu no Tesouro Direto, que está com medo de começar, que não quer fazer um investimento alto em um curso. Então eu liberei para você, olha, são 10 aulas no Start do Tesouro Direto. Você vai ter 3 mega bônus, que você vai ter a Masterclass do Tesouro Renda Mais, o novo título completo, são mais de 3 horas de treinamento só nesta Masterclass. Você vai ter um outro curso de finanças pessoais e vai ter o Atlas, um curso como criar a sua carteira de investimentos. Para você ter uma ideia, tudo isso por apenas R$29. Uma única
parcelinha de R$ 29,00 para você ter todo este conteúdo. O link está na descrição desse vídeo e eu te vejo lá no Start do Tesouro Direto, legal? Então, continuando. Neste exemplo, eu vou utilizar o Tesouro IPCA mais 2045 como a nossa simulação. Então, observe que esse título, ele tem uma taxa real, tá? Essa taxa de 6,5 que você está vendo aqui, olha, é a taxa real, ou seja, você tem um ganho acima da inflação. Nesta nossa simulação, eu vou considerar, tá, apenas essa taxa de 6,5, ou seja, lá na frente, quando a gente tiver atingido a meta de 1 milhão, vai ter muito mais do que 1 milhão, porém com o mesmo poder de compra que 1 milhão compra hoje. Tá? Se 1 milhão compra aí 2, 3 apartamentos na região onde você mora, lá na frente a tendência é que esse dinheiro também compre essa mesma quantidade de apartamentos, legal? Qual a análise que deve ser feita? O Tesouro IPCA, mas eu não sei se você sabe, tá? As taxas do Tesouro, elas mudam todos os dias e podem mudar até 3 vezes no mesmo dia. Isso é ruim, porque a única certeza que você tem é, no momento em que você faz o investimento, imagina que você fez um investimento com essa taxa aqui nessa bolinha vermelhinha, você vai conseguir manter essa taxa se você levar o título até a data de vencimento, ou seja, lá no ano de 2045. Porém, você provavelmente vai fazer aportes todos os meses, tá? E o que vai acontecer é que em cada novo aporte, essa taxa vai mudar. Tá? Então, a simulação que a gente vai fazer hoje não tem como prever esta mudança de taxa para o futuro, que essas taxas elas podem subir, como você está vendo no gráfico, elas podem cair, tá? Elas vão subir, vão atingir janelas ponto de máximo, tá? Dá para fazer uma marcação a mercado, então você precisa entender como funciona a marcação a mercado. Dentro do curso Start, tá? Você já tem este primeiro contato sobre o que é marcação ao mercado, quando o título fica negativo, como criar a sua carteira, como organizar o seu bolso e muito mais para você, tá? E aí, o que eu trouxe aqui? Observe esta tabela, tá? Trazendo as taxas, tá? Desde o dia 10 de março, de que eu gravei este vídeo para você, até lá no início, 27 de janeiro. Então, você vai observar que essas taxas na manhã, né, no horário de compra, elas mudam, tá? Chega lá, chegou a 6,51, tá? 6,5, 6,53, 6,47, e elas vão mudando de acordo com o mercado. Então, não tem como haver uma certeza de que a taxa que você vai comprar hoje será a mesma que você comprará, tá, no próximo mês. Mas tem uma estratégia importante para isso. E agora, vamos à prova dos 9. Se você lembra disso, você tá velhinho igual eu, hein? Então vamos lá. Será que dá para ficar milionário com o Tesouro IPCA? Então, você precisa fazer as seguintes análises. Neste planejamento, cada um que está me assistindo aqui vai ter uma resposta diferente, tá? Então eu resolvi fazer uma planilha com uma simulação que talvez seja a sua, senão você vai ter que adaptar para a sua realidade, legal? Qual a sua idade atual? Então, prof, hoje eu estou aí supondo que você esteja com 35 anos. Com qual idade você deseja viver de renda? Então, isso aqui faz parte, tá? Inclusive das minhas mentorias individuais, nas mentorias em grupo que a gente tem com os nossos alunos, porque se você não fizer um planejamento, não adianta você ficar me perguntando qual que é o melhor investimento. Não existe o melhor investimento. Existe o melhor investimento para o seu planejamento, para a sua estratégia que você deseja, e cada um tem uma estratégia diferente, tem necessidades diferentes. Imagine que a idade que você deseja viver de renda, se aposentar, seja aos 65 anos. Então, nós estamos falando de 30 anos de investimento. Então, com um aporte inicial sugerido aqui de R$1.000, tá? E expectativa de aportes mensais também de R$1.000, prof, eu não tenho R$1.000, tá tudo bem, você pode começar com 30 e poucos reais, você já faz o investimento no Tesouro Direto e depois você vai mudando isso ao longo da sua vida, tá? A taxa de retorno bruto, neste caso, utilizei aqui apenas aquela taxa fixa do Tesouro IPCA. Prof, por que não colocou neste exemplo a inflação? Primeiro, porque eu não sei quanto vai ser a inflação para o futuro. Segundo, porque não importa. Se eu quero uma rentabilidade real, eu tenho que descontar
a inflação. Se eu adicionar a inflação neste cálculo, nos próximos períodos eu tenho que atualizar os aportes, aqueles valores ali de R$1.000, de acordo com a inflação. As duas estratégias funcionam, então vai depender de qual delas você quer seguir. Você pode adicionar aqui o valor da inflação, a taxa da inflação média, e depois de tempos em tempos vai atualizando os aportes, também funciona para você, tá? Então a taxa mensal já descontada a inflação, que neste caso é do Tesouro IPCA mais 45, 0,53 ao mês. Então se você tem 35 anos, ou independente da sua idade, você contribua por 30 anos, tá? Prof, eu tenho 20, tá? Vai até os 50, tenho 40, tá? Vai até os 70. 30 anos investindo, R$1.000 todos os meses, a 6,5 projetado ao ano, tá? Você vai atingir o valor de R$1.073.640. Ou seja, matematicamente é possível sim atingir o patrimônio, ultrapassar o patrimônio, inclusive, de R$1 milhão, utilizando o Tesouro IPCA+, neste exemplo, o IPCA mais 45. Lembrando que nós estamos falando aqui de 20 e poucos anos, tá? Até chegar ao IPCA 45 e o tempo é de 30 anos, então você vai ter que investir em um outro título quando estiver chegando lá por volta do ano de 2042, quando o título deixa de existir, tá? E aí você complementa com um título que vai atingir os 30 anos que você está precisando para bater esta meta. Durante esse período, tá? Você tem ali uma projeção de que você vai trabalhar 33% para bater essa meta. E os juros compostos vão trabalhar para você 66%. Você já deve ter ouvido sobre o que são os juros compostos, né? Ou seja, a maior invenção da humanidade, segundo Albert Einstein. Quem entende, recebe. Quem não entende, paga muito caro por não saber como que funciona aqui os juros compostos. Observe neste gráfico, né, o poder que tem o tempo, tá, quando você faz os seus investimentos. Observe nesta curva que quando você começa ali com 12 meses, tá, você está ali com 12 meses, você está com um pouquinho só, né? É muito trabalho por você e pouco dos juros compostos, tá? Quando você tem 5 anos, vai aumentando, 10 anos, 20 anos, e quando você chega lá no espaço, no intervalo de 30 anos, observe o quanto os juros trabalham para você, tá? Isso aqui são os juros trabalhando para você, enquanto você trabalhou menos nesta simulação, neste exemplo. Agora, o que verdadeiramente você precisa ter é que investir só no Tesouro IPCA+, não é a melhor estratégia. Minha recomendação sincera para você é que você tenha uma carteira de investimentos. Então, dependendo do seu perfil, pode ser mais conservador, hiperconservador, moderado ou arrojado. Então, de acordo com a sua carteira, você vai ter ali os percentuais de renda fixa e renda variável. Neste caso aqui, eu fiz uma projeção, uma carteira teórica para você poder entender como que funciona, porque dentro do Start do Tesouro Direto você já tem este bônus lá para você completo com 10 aulas como criar uma carteira de investimentos, 50% em renda fixa, 20% em fundos imobiliários, 15% em ações, 10% em ETF, 5% em BDRs, uma carteira teórica, tá? Com perfil ali entre moderado e conservador, 50-50, tá? Geralmente aqui é um perfil mais moderado. Ali em renda fixa, você tem Tesouro Direto, você tem CDB, você tem LCA, você tem LCI, tá? Você pode ter debêntures, pode ter outros ativos, tá? De renda fixa, investimentos coletivos, como eu mostrei em um último vídeo aqui, em alguns vídeos aqui no canal, tá? Então você pode ter ali todos os seus ativos de renda fixa. E aí, prof, o que eu preciso fazer agora? O primeiro passo é dar o start no seu Tesouro Direto, o link está na descrição, eu te vejo lá na sala de aula. E agora você vai precisar entender sobre marcação a mercado. Dentro do Start já tem uma aula para introduzir para você o que este conceito é um conceito complexo, não é um conceito tão simples assim. Muitas pessoas perdem dinheiro por não saber marcação a mercado e muitas outras ganham por saber como funciona a marcação a mercado, que o lucro pode chegar, para você ter uma ideia, até 20, 25% no curto prazo. Você precisa diversificar, então diversifique a sua carteira de investimentos. Para começar, pode ser com o Tesouro IPCA, sim, mas encontre outros ativos, tá? Porque esta é uma premissa, um princípio básico de todo investidor. Tem uma carteira de investimentos. E lembre-se que a simulação que eu fiz aqui foi com uma taxa de 6,5%. Essa taxa pode não existir daqui a 3, 4, 5 anos. Pode passar até desta taxa, mas ela pode cair e a gente tem ali uma rentabilidade média
ao longo do prazo. Por isso, buscando outros ativos, você vai acompanhando ali a rentabilidade da sua carteira. Então agora você já está pronto para dar o seu start no seu investimento do Tesouro Direto. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!